claro, essa não é uma visão tradicional e nem uma visão que está aí, digamos assim, tão explícita, é uma visão, uma interpretação minha. Então eu estou compartilhando com vocês uma interpretação que é minha, então não tome isso como uma realidade, uma verdade absoluta, digamos assim, como se fosse de um ensinamento. Se proponham a investigar por conta própria. Eu estou apresentando hoje para vocês aqui a minha interpretação sobre esses elementos. E nessa divisão aí, nessa relação entre aura 7 e sétimo chakra 7, que eu pessoalmente não coloco o sétimo chakra como um contexto completo dentro do número 7. Para mim, o sétimo chakra não está inteiramente dentro do número 7. Ele está em alguns pontos onde ele se parece com a aura. Como, por exemplo, a gente comentou na última aula que o sétimo chakra é a nossa capacidade por onde a gente olha para compreender as estruturas da vida, as estruturas da consciência. E a gente já compreendeu lá no começo do ano, quando a gente começou a falar de aura e começar a entender um pouco o que é esse contexto do número 7, a gente já entendeu que o número 7 é a estrutura onde algo pode acontecer. Então, veja, aí, por exemplo, tem uma similaridade. O sétimo chakra é capaz de capturar e de traduzir as estruturas da consciência. E a aura é a estrutura onde algo pode acontecer. Então, a gente teria algumas similaridades. O sétimo chakra, como a gente comentou na última aula, ele é um centro de comando dos outros chakras. Então, ele consegue organizar os outros chakras a partir desse centro de comando. A aura é um resumo do que são os 6 chakras também. A maneira como os 6 chakras estão vibrando é a maneira que o nosso campo energético, aquela primeira faixa que nós já comentamos que é composta da aura, ela é estruturada por esse movimento energético dos primeiros chakras, dos 6 primeiros chakras. Então ela é uma composição dos chakras. Nesse sentido, também se parece um pouco a função de cada coisa. As coisas começam a mudar um pouco quando a gente vai para compreender aquela conexão que se faz com o infinito e a experiência da realidade. Como eu comentei na última aula, o sétimo chakra é um ponto energético no nosso sistema que está conectado com o finito, com o manifesto e com o imanifesto. Então, o único ponto energético, nós comentamos disso, é o único ponto energético que está conectado com o manifesto e com o imanifesto. Aqui já é uma diferença brutal, porque a aura só é manifestação. Então, a aura não está conectada com o imanifesto. A aura está lidando completamente com a individualidade na manifestação. É o nosso campo, poderia assim grosseiramente dizer, o nosso campo mental é a nossa aura ali, grosseiramente, a gente não entra em detalhes aqui, mas essa estrutura mental basicamente individual de cada um na manifestação. Então, não tem nenhuma conexão com o fora do tempo, a não ser através de outros centros que capturam essa informação do fora do tempo, por exemplo, com o campo sutil, que captura a informação do fora do tempo e traduz isso para dentro do nosso sistema. E aí a aura pode transformar e traduzir isso numa estrutura onde algo possa acontecer, mas ela já não se conecta. Então aqui já há uma diferença. Uma outra questão que para mim ela acaba chamando um pouco de atenção é que o Yogi Bhajan, na maneira como ele explicava os chakras, ele sempre explicou os chakras como uma contagem de 8. Então ele tinha o sétimo chakra e ele tinha um oitavo chakra que ele dizia que era a aura. Então ele já mudava e já colocava essa diferença na estrutura energética. Ele não apontava a aura como sendo uma relação com o sétimo chakra, que às vezes a gente vê isso nessa uma relação direta a partir do número 7, que eu estou apontando aqui hoje, né, por essa minha interpretação, a partir disso até do que ele falou, de que não há uma relação tão direta. A aura é uma coisa diferente do sétimo chakra, ao ponto de ele ter colocado isso como um oitavo chakra, uma coisa diferente. Então esse é um indício que eu aponto para vocês dessa não relação direta do número 7 com o sétimo chakra e com a aura. Porque aqui ele apontou o número 8 como a aura, né? Mas o número 8 no nosso campo da consciência é o corpo prânico. E o número 8, como a gente sabe, vibra a infinitude do corpo prânico. E dessa estrutura prânica, essa fonte prânica infinita da vida. Então, o 8 tem mais a ver mesmo com essa estrutura do corpo prânico e não com a aura. A aura tem mais a ver com o 7. São elementos aí para a gente e se situando e tentando separar. Então, tem essa primeira informação aí, que é a não conexão da aura com esse ponto infinito, que para mim é uma diferença muito importante e crucial, porque a gente tem outros campos no nosso sistema que se conectam ao infinito e que ocorre um tipo de realização que é proposta por todos os ensinamentos no sétimo chakra. Nós temos o Yogi Bhajan,
falando que a aura seria um oitavo chakra, ou seja, apontando uma diferença explícita entre o 7 do sétimo chakra e o 8, ou o sétimo do sétimo chakra e o 7 da aura, criando um novo chakra ali. Então, uma estrutura de 8 chakras. Essa estrutura de 8 chakras eu só encontrei dentro do Kundalini Yoga, tá? Essa maneira de dividir. Então, isso provavelmente é algo que o Yogi Bhajan propôs. Existem outras maneiras de dividir os chakras. Aí existem contagens de 21, de menos chakras, de mais chakras. Então, assim, existem várias maneiras de você estruturar os chakras. E quando você vai entrando em estruturas maiores de chakras também, o sétimo chakra não passa a ser o sétimo chakra. Ele entra em outros números. Então, aí também para mim é um indício de que esse 7 do sétimo não é exatamente ali, porque os outros chakras, eles são, digamos assim, mais reconhecidos universalmente a partir dos seus números também, tá? Do 1 ao 6 é meio que uma convenção global, vamos dizer assim, que são determinados por aqueles chakras. Então, o Muladhara, o Swadhisthana, Manipura, o Anahata, Vishuddha e Ajna Chakra. Então, esses chakras estão sempre relacionados com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7, ele varia, porque eventualmente, dependendo da linha que você seguir, vai ter mais chakras ou aqui ou em outros lugares que você vai afastar esse número 7 do 7. Aí a gente poderia usar com a nomenclatura, né? O Sahasrara, como a gente já apontou lá na aula passada também. Então, quando a gente fala de Sahasrara, a gente está falando não da aura e não dessa relação com a aura. A gente está falando de um ponto energético, no sistema energético, capaz de se conectar com fora do tempo e com o tempo e espaço, aonde se assenta toda a realidade do ser, como nós comentamos na última aula. Outra maneira de visualizar isso é um texto importante para a gente, um texto clássico, chama-se Shat Chakra Nirupana. Ele tem fácil na internet, se vocês quiserem pesquisar. Shat Chakra, que é um texto que, digamos assim, dá suporte para essa visão dos chakras na tradição tântrica, ou numa grande parte da tradição tântrica, pelo menos. E ele, Shat Chakra, essa palavra Shat já significa 6. Então, ele está falando assim, ó, Shat Chakras, 6 chakras. Apesar desse texto falar do Sahasrara como sétimo, o título do texto é Shat Chakras, 6 chakras. Isso por quê? Porque em muitas linhagens, o Sahasrara não é nem considerado um chakra propriamente dito, como a gente se relaciona ali com ele. E por isso que eu estou apontando essas diferenças aqui com cuidado para vocês, porque esse é um campo que tem muitas divergências de pensamento e a gente pode escolher uma linha para se adequar. Mas eu sugiro que vocês vão experimentando e vão percebendo como é que isso vai se compondo na visão de vocês. Né? Por isso eu estou compartilhando a minha interpretação sobre isso. E isso também para mim é um indício de que o 7 do sétimo chakra ele também não é ali necessariamente esse centro que a gente fala ali que poderia se relacionar com a aura. Tá? Porque tem muitas linhagens, por exemplo, que não dão nenhum símbolo para esse chakra. Tá? Como os outros chakras, todos eles têm um símbolo, todos eles têm um som, todos eles têm uma cor, têm um elemento. Tá? Os 6 de baixo. O sétimo chakra, em algumas linhagens, ele não tem cor, não tem elemento, não tem som, ou quando tem som, eles relacionam com todos os sons do alfabeto em sânscrito, lá que são 50 sons, se não me engano, tá? 50 letras, e todas essas 50 letras podem criar uma intervenção no sétimo chakra. Então seria uma maneira de você intervir lá. O Sadhguru, por exemplo, quando ele vai falar do sétimo chakra, ele tem uma frase que é interessante, que ele fala assim, você não vai até o sétimo chakra para se encontrar, você vai para se perder. Então ele coloca ali, ele aponta essa relação com o sétimo chakra, de que o sétimo chakra, você pode viver no sétimo chakra, mas como ele tem essa ponte com o infinito, se você cria uma maneira de, digamos assim, permanecer somente na vibração do sétimo chakra, é como se você dissolvesse todas as barreiras da individualidade. Isso aí é ótimo se você sim, fosse se fundir completamente com o infinito. Mas como nós estamos encarnados, há uma necessidade de um enraizamento. Então, o acesso ao sétimo chakra sem uma estrutura dos outros não faz sentido quando você está encarnado. Porque você precisa da estrutura dos outros para se manter. Do contrário, como o Sadhguru brincou, você não vai ao sétimo chakra para se encontrar, você vai para se perder completamente. E lá você se funde completamente nesse campo cósmico da universalidade da vida. Um outro indício também sobre isso que o Sadhguru comenta do se perder é que tem alguns estudos e é aí que, por exemplo, assim, ficou famoso a questão de que no Kundalini Yoga, né, ou você praticar a elevação da Kundalini, da maneira grosseira como as pessoas falam disso,
é perigoso porque você acessa o sétimo chakra e não sabe o que vai acontecer. Então teve um livro especificadamente aí de uma pessoa que ficou muito tempo meditando somente no sétimo chakra, e isso nem é indicado, a gente já comenta por quê, mas ela passou muito tempo meditando somente com a vibração e toda a atenção no sétimo chakra, e de fato ela começou a entrar em processos de perda de consciência mesmo assim. De começar a ter processos de perder a relação cognitiva, a estrutura de conceber a vida. Quando você vai para esse campo sem ter o enraizamento, é como se você fosse voltar para o cosmos completamente sem forma, sem limites e sem a estrutura necessária para que a vida aconteça. Por isso que eu aponto que esse chakra aí não se relaciona com a aura nesse sentido. A aura é a estrutura para viver na vida. E quando você passa muito tempo meditando, por exemplo, no sétimo chakra, você está fazendo o oposto do que a aura deveria estar fazendo, que é criar a estrutura para que a encarnação ocorra. Quando você fica muito tempo no sétimo chakra, você se libera dos limites que a aura mesmo pode criar e se funde completamente nesse infinito. Isso num certo sentido, é positivo, porque você de fato abandona qualquer ideia de individualidade. Mas, eu aponto aqui de novo, nós estamos encarnados. Se nós estamos encarnados, nós temos um trabalho a fazer aqui. E você precisa fazer esse trabalho com enraizamento. Aí você precisa das outras estruturas. Por isso que esse texto clássico fala Shata Chakras e o trabalho que você faz em todos esses chakras de estruturas, de organização, de enraizamento. Mesmo com o sexto chakra, o mais elevado desses 6, ainda assim está na estrutura, está no campo daquilo que pode ser conhecido. Por exemplo, se você tem um acesso ao sétimo chakra, mas você não tem o seu sexto chakra fortalecido, não adianta nada, porque você não vai ter clareza na vida que você está fazendo, então você não vai conseguir cumprir nada. Então você consegue, pode ser que você viva no estado completo de bem-aventurança, mas aquilo que você precisa executar no propósito da sua encarnação não será executado, porque você não está requisitando os outros centros. E aqui eu aponto até essa questão como esse sétimo chakra muito parecido com o centro de comando, com o número 11, por exemplo. Então aqui eu diria que o sétimo chakra tem uma função mais de 11 do que de 7. Por quê? Porque ele é o centro de comando, ele é um estado de bem-aventurança, ele é quando o número 1 percorre as duas camadas da dualidade. Só que, nesse sentido, se não há uma estrutura base para que essa dualidade ocorra, é simplesmente uma fusão total. E para que a vida aconteça, e para que o comando desse centro de comando aconteça, precisa ter algo para comandar. Então, um sétimo chakra com um acesso ao seu sétimo chakra, aí agora, mas você não tem fortalecido os outros chakras, não vai ter o que ser governado, não vai ter o que ser comandado. Então, o sétimo chakra está lá com acesso poderoso, mas não tem não tem algo para que aquele comando possa vigorar sobre. A mesma coisa do número 11. Não adianta nada você chegar no 11 na totalidade e não ter nada para que essa totalidade comande. Por isso que chama-se centro de comando. Precisa ter todos os outros centros, lá do 1 ao 9, você precisa ter percorrido a jornada do 1 ao 9, para então ter todas as estruturas disponíveis para que o centro de comando possa atuar conectado com o infinito, então atuar. Uma outra visão aqui também que separaria um tanto esse 7 do sétimo chakra e do 7 da aura. Uma outra visão no próprio Guru Granth Sahib, o Guru Granth Sahib divide lá a estrutura como 6 pilares fundamentais. E esses 6 pilares fundamentais se relacionam profundamente com os 6 chakras. Também está lá na tradição do Guru Nanak. E na tradição do Guru Nanak diz que quando você cria estrutura nesses 6 pilares fundamentais, você consegue criar um tipo de retenção prânica interna, com um tipo de vibração específica. Então ele dá dicas de como você faz isso. E você atinge a maestria sobre os 9 pontos do corpo humano que se conectam com pontos energéticos, né? Então, assim, os 9 orifícios do corpo humano, eles coincidem com 9 pontos energéticos do nosso sistema energético. E são 9 pontos extremamente importantes. Quando a gente se conecta com esses 9 pontos, você adquire a maestria desses 9 pontos, e aqui, curiosamente, o 9 sendo também a totalidade, ali, né, o número máximo que a gente pode percorrer do 1 ao 9, como a gente já comentou na numerologia, para então vigorar no 10, essa radiância toda, e aí sim se afirmar no 11, aqui também nós temos 9 orifícios no nosso corpo, são 7 só aqui no rosto, para vocês terem ideia, só que eles se relacionam, né, para nós interessa menos os orifícios propriamente ditos, e mais os pontos energéticos que estão se conectando com o sistema energético, tá? Por isso que eu estou apontando eles. Mas no Guru Granth Sahib então fala sobre esses 6
pilares fundamentais, a estrutura sobre esses 6 pilares fundamentais, se você atinge elas, e se você adquire a maestria sobre esses 9 pontos energéticos, com um modelo de retenção prânica interna, ou seja, um tipo de kumbhaka, vamos dizer assim, que você inspira e retém, faz um tipo de retenção específica, mobiliza o prana dentro do teu sistema e vibra um determinado tipo de vibração, Nam. Então você vibra o Nam, a qualidade do som mais poderosa. Nesse momento você acessa o que eles chamam, aí na tradição de Guru Nanak, de Dasam Dwara. Eu comentei rapidamente sobre isso na última aula. E eu já comentei isso em algum outro momento aí para quem está há mais tempo. Eu já falei do 10º portal em outro momento, talvez lá no número 5, quando a gente fez a relação do 5 com o 10. O Dasam Dwara, Dasam significa 10, Dwara, porta. Então, 10º portal, a 10ª porta. Existem 9 físicas e a 10ª que está fora do reino do conhecido, está no reino do desconhecido. Quando o Guru Nanak, ou a tradição de Guru Nanak, está falando sobre o Dasam Dwara, eles estão falando sobre o 7º chakra. E ali nessa tradição já está colocando num outro número também, está colocando o número 10, que na minha percepção se parece mais. Eu diria que o 7º chakra ele tem uma mistura do que é o 9, do que é o 10 e do que é o 11. Quando a gente vai pensar na numerologia e um pouco na função dos campos da consciência. Então eu diria que o 7º chakra ele está muito mais parecido com o 9, com o 10 e com o 11. Ele tem funções desses 3 campos, ao mesmo tempo que ele tem um pouco de função do 7 também. Mas quando a gente vai falar que o 7º chakra, ou o Dasam Dwara, é o reino do desconhecido, e ele está completamente nessa bem-aventurança do infinito, não se parece nada com a aura, porque a aura é extremamente conhecido, está no reino do conhecido. Inclusive, quando a gente fala do reino conhecido, que a gente investigou aí ao longo desse ano, é memória mesmo. A nossa aura é composta de memória, de pensamento, de campo mental, de coisas que já aconteceram, né? Diz respeito ao passado. Então, é extremamente conhecido. Passado é conhecido. Quando a gente vai falar do 7º chakra, é o desconhecido. É esse instante de vida que pode ser sempre novo, desconhecido. Então, aqui tem algumas outras diferenças para a gente compreender. E, quando a gente vai falar de 7º chakra também, muitas linhagens não indicam nenhum tipo específico, apesar de a gente ter, por exemplo, no Kundalini Yoga, muitas práticas para o 7º chakra, ou maneiras de você meditar e fortalecer, criar um espaço de acesso a essa intensidade que o 7º chakra pode propor, ele está muito mais no âmbito daquilo que acontece como um resultado de algo, tá? E não porque você vai lá e fica estimulando. É mais importante você preparar o terreno, ou o caminho para se percorrer, para que esse acesso seja natural. Na nossa perspectiva, o acesso aí ao 7º chakra, como o Guru Nanak propõe, como a tradição de Guru Nanak propõe, falando desse Dasam Dwara, é algo que ocorre assim como é quase que inevitável a partir de um trabalho que você faz anteriormente. Então, se o trabalho anterior é feito, no caso da tradição de Guru Nanak, o vibrar o Nama, o Simran, em cada instante, em cada momento, você vibra e está completamente permeado por essa vibração. Se o trabalho está sendo feito, é quase que natural o mergulho nessa portal. Essa porta vai se abrindo pouco a pouco. Aí tem vários níveis dessa porta se abrir. Então tem vários níveis de acesso aí ao 7º chakra. Existem níveis mais próximos ainda dessa percepção de manifestação até o ponto da fusão total com o infinito. São vários níveis, mas pouco a pouco essa porta vai se abrindo. E como uma porta mesmo, num quarto escuro, vai se abrindo e você vai enxergando a claridade até o ponto que ela está completamente aberta e a luz está invadindo completamente aquele espaço. Tá? Seria mais ou menos uma analogia que a gente poderia fazer a esse acesso que vai ocorrendo naturalmente, desde que você faça um trabalho nos outros pilares aí, de acordo com a sua vivência na encarnação mesmo, na manifestação. Nesse sentido que eu diferenciaria essa conexão direta do 7 do 7º chakra com o 7 da aura. O 7º chakra, apesar de ser 7º chakra, como eu comentei, ele tem mais elementos de outros centros, de outros números que estão diferentes posições do que do 7 mesmo. Porque o 7, nesse caso, está lidando muito com os ciclos de vida. Então, tudo que é cíclico, né? Tudo que tem um ciclo na vida, ou tudo que cria uma estrutura para que a vida aconteça na manifestação. Quando o 7º chakra, o Sahasrara, está lidando com a não manifestação, a abertura total para aquilo que não é manifesto, para o desconhecido. Quando a aura está lidando com aquilo que é conhecido. Inclusive, como a gente já falou, com o passado, com essa relação com o passado. Queria apresentar essa visão para vocês, porque vocês podem ter já ouvido e
provavelmente já tenham criado essa estrutura de que o 7 e o 7 do sétimo chakra e o 7 da aura são a mesma coisa e que, inclusive, eventualmente, o sétimo chakra alimentaria a aura. Então, eu aponto aqui de novo. Na minha concepção, o sétimo chakra não alimenta a aura como é essa relação direta nos outros, em que o primeiro alimenta 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 e 6. Nessa relação aqui, a aura é uma coisa separada, ela é o resumo dos 6, dos Shakti chakras, dos 6 chakras, e o corpo prânico, por exemplo, é um reservatório de prana, então ele está fora também dessa estrutura. O corpo sutil, algo muito sutil, que também está livre dessa estrutura, e a radiância é o que resulta disso. E aí se começa a se aproximar do que o sétimo chakra, esse Dasandwara, pode ser. E a partir dessa radiância total, dessa luminosidade total, um comando claro e direto sobre a estrutura inteira, que vem a partir aí do centro de comando, em que o sétimo chakra tem como possibilidade também esse comando direto nos outros chakras. É uma visão que a gente pode ir abrindo para vocês também compreenderem e entendendo essas nuances, tá? Que as coisas não são bem explícitas. E como existem muitas linhagens que explicam as coisas de diferentes formas, a gente precisa ir entendendo qual é o nosso contexto, então qual é o contexto do Kundalini Yoga, contexto de Guru Nanaka, que também permeia esse contexto poderosamente, e o contexto de algumas outras linhagens para a gente se situando. Como é possível você ter uma percepção diferente, eventualmente, daquilo que é dito para você e dessa relação direta de algumas coisas. Então aqui eu estou propondo para vocês que essa relação aí do sétimo chakra, por isso que quando a gente tem, ao longo desse ano, a gente falou pouco do sétimo chakra. Eu deixei para esse momento, para a gente poder ter referência sobre o que era o 7 e a aura, e aqui poder apontar um tanto as diferenças nesse trabalho que a gente está fazendo. Por isso que a gente não fez muitas práticas para o sétimo chakra, sim muitas práticas mais focadas na aura. E como eu comentei ali no início dessa conversa, quando a gente está fazendo práticas que são explicitamente focadas na aura, existe muito mais movimento. A aura se fortalece com mais velocidade quando a gente tem movimento. Ao mesmo tempo que, quando você faz uma prática para o sétimo chakra, a aura também se fortalece. Mas fortalece como se você estivesse fazendo um asana para o primeiro chakra e tivesse parado 3 minutos ali, a aura também se fortaleceria. Então não é porque é um cria para o sétimo chakra que a aura se fortalece, é porque a aura se fortalece com determinadas condições. Mesmo no estado meditativo, você atinge essas condições para fortalecimento da aura. Mas quando a gente vai fazer uma prática para o sétimo chakra, normalmente, tá, tem alguns crias que não, mas normalmente as meditações, e hoje a gente vai fazer então um cria para a aura, e a meditação a gente vai fazer para o sétimo chakra. Então vocês vão perceber ali um tanto a diferença entre uma coisa e outra, agora numa prática a gente vai unir as duas coisas. Mas era para vocês aí terem essa referência a partir disso que a gente vem estudando, e por que a gente tem falado pouco do sétimo chakra especialmente, mas por que ele poderia se conectar, por que não, e como é que, em que papel, em que local a gente está se situando nesse emaranhado todo aí, tá bom? Então essa seria a nossa conversa de hoje para a gente se situar, certo?